A irmã Maria das Dores, já com 67 anos, tinha se acostumado a viver em silêncio sobre aquele sofrimento. Não era uma dor que se via, nem uma enfermidade que os outros pudessem compreender com facilidade. Mas dentro dela, era como se o corpo gritasse a cada passo, a cada movimento mais íntimo. O ressecamento era tão intenso que até o simples ato de sentar-se por muito tempo se tornava um martírio. As noites eram as piores. A ardência a acordava, e ela se levantava em busca de alívio, molhando um pano com água fria para tentar acalmar a queimação. Mas nada adiantava por muito tempo. Ela orava, chorava e voltava a orar, pedindo a Deus que a livrasse daquele fardo que parecia não ter fim. Seu marido, irmão João Batista, homem de poucas palavras mas de grande fé, percebia o desconforto da esposa, mas não sabia como ajudá-la. Certa noite, depois de mais uma madrugada de insônia, ele a encontrou no quarto, ajoelhada ao lado da cama, as mãos trêmulas segurando a Bíblia aberta nos Salmos. Ele se ajoelhou ao seu lado, colocou a mão sobre o ombro dela e disse apenas: "Vamos orar juntos, minha irmã." E assim fizeram em lágrimas, clamando ao Senhor não por um milagre espetacular, mas por misericórdia, por um alívio que só Ele poderia dar. Os dias seguiram, e a irmã Maria das Dores continuou frequentando as reuniões, mesmo quando a dor a fazia querer ficar em casa. Ela não queria que ninguém soubesse, não por vergonha, mas por não querer que sua dor se tornasse o centro das atenções. Afinal, na congregação o sofrimento era levado ao Senhor, não aos irmãos. Mas Deus, que vê em secreto, conhecia cada lágrima derramada em silêncio. E Ele estava preparando algo que nem ela nem seu marido poderiam imaginar. Numa tarde de sábado, após a reunião de doutrina, a irmã Maria das Dores foi até a irmã Elvira, uma serva idosa conhecida por sua vida de oração e por ter recebido muitas respostas do Senhor em casos difíceis. Com voz trêmula, ela compartilhou um pouco de seu fardo, sem entrar em detalhes, mas suficiente para que a irmã Elvira entendesse a gravidade. A irmã Elvira, com seus olhos cheios de compaixão, segurou suas mãos e disse: "Minha filha, o Senhor não desampara os seus. Ele conhece a tua dor e vai te dar alívio. Vamos jejuar e orar por 3 dias, só nós duas, e clamar a Deus por sua intervenção. Ele é fiel." E assim começaram. Por 3 dias elas se reuniram antes do nascer do sol, ajoelhadas no quarto da irmã Elvira, clamando em espíritos e verdades. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, mas súplicas quebrantadas, cheias de fé. A irmã Maria das Dores sentia que a cada dia, uma paz maior enchia seu coração, mesmo que o corpo ainda doesse. No 3º dia, enquanto oravam, a irmã Elvira teve uma visão. Viu um vaso de barro seco rachado pelo sol, e então uma mão divina derramando sobre ele um óleo que o restaurava, deixando-o inteiro e úmido novamente. Ela não contou na hora, mas guardou aquilo no coração, certa de que era uma promessa do Senhor. Naquela mesma noite, enquanto a irmã Maria das Dores se preparava para deitar, ela sentiu algo diferente. A ardência que antes era constante havia diminuído. Ela tocou-se com cuidado e, para sua surpresa, sentiu uma umidade que há anos não experimentava. Assustada, quase não acreditou. Seria possível? Ela acordou o irmão João Batista e, com lágrimas nos olhos, contou-lhe o que estava sentindo. Ele, emocionado, pegou a Bíblia e leu em voz alta: "Eis que faço novas todas as coisas." Apocalipse 21h05. Eles se ajoelharam ali mesmo, no chão do quarto, e agradeceram a Deus pela misericórdia que estava se manifestando. Mas o Senhor não parou por aí. Nos dias seguintes, a melhora foi tão evidente que a irmã Maria das Dores quase não conseguia conter a emoção. O ressecamento que por tanto tempo a havia atormentado estava desaparecendo. Ela podia sentar-se sem dor, podia descansar sem ser acordada pela ardência. E o mais precioso de tudo, a intimidade com seu marido, que havia se tornado um fardo por causa da dor, estava sendo restaurada. Era como se Deus estivesse não apenas curando seu corpo, mas também renovando o amor e a união entre eles, que o sofrimento havia desgastado sem que percebessem. No domingo seguinte, durante o culto, enquanto o irmão ministrante falava sobre a fidelidade de Deus, a irmã Maria das Dores não conseguiu segurar as lágrimas. Ela sentiu o Espírito Santo encher seu coração de gratidão, e quando chegou a hora dos testemunhos, ela se levantou tremendo, mas cheia de coragem. Com voz firme, contou aos irmãos como Deus havia ouvido suas orações e a livrado daquele sofrimento que por tanto tempo a havia oprimido. Não entrou em detalhes íntimos, isso não era necessário, mas todos entenderam a grandeza do milagre. Muitos irmãos choraram junto com ela, e vários se levantaram para agradecer a Deus pela sua bondade. O irmão João Batista, que sempre fora reservado, também deu seu testemunho.
Ele contou como havia visto a fé de sua esposa, mesmo nos momentos mais difíceis, e como Deus havia não apenas curado seu corpo, mas também fortalecido o casamento deles. O Senhor não só sarou a minha esposa, mas sarou também o nosso coração, disse ele com a voz embargada. E então, espontaneamente, os irmãos começaram a cantar um hino de gratidão, enquanto muitos se ajoelhavam, reconhecendo que o mesmo Deus que operara aquele milagre era poderoso para fazer muito mais. Nos meses que se seguiram, a irmã Maria das Dores tornou-se um exemplo vivo de como Deus ouve as orações feitas em segredo. Muitas irmãs, especialmente as mais idosas, passaram a procurá-la para pedir conselhos e orações por problemas semelhantes. Ela, sempre humilde, não se colocava como alguém especial, mas apontava para Jesus dizendo: "Não fui eu, foi o Senhor. Ele conhece cada dor, cada vergonha, cada lágrima. Basta clamar a Ele com um coração sincero." E assim, muitas outras mulheres começaram a buscar a Deus com mais fé, sabendo que Ele não faz acepção de pessoas. Certa vez, uma irmã mais nova, casada havia pouco tempo, aproximou-se dela após a reunião e, com o rosto corado, confessou que também enfrentava dificuldades íntimas que a envergonhavam. A irmã Maria das Dores a abraçou e disse: "Minha filha, não tenha vergonha de levar isso ao Senhor. Ele nos criou, conhece nosso corpo e nossa alma. Se Ele curou uma velha como eu, pode curar você também." Elas oraram juntas ali mesmo, no banco da igreja, e a irmã mais nova saiu com o coração leve, certa de que Deus a ouvirá. O milagre na vida da irmã Maria das Dores também serviu para ensinar aos irmãos uma lição preciosa, que Deus não desdenha das nossas dores, por mais pequenas ou vergonhosas que pareçam aos nossos olhos. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes o inimigo usa a vergonha para nos fazer calar, para nos isolar, mas o Senhor quer que levemos tudo a Ele, em oração e confiança. Aquela cura não foi apenas física, foi uma vitória espiritual, um lembrete de que Deus está presente até nos recantos mais íntimos e doloridos da nossa existência. Com o passar do tempo, a irmã Maria das Dores e o irmão João Batista se tornaram um casal ainda mais unido, não apenas pelo alívio físico, mas pela experiência de terem visto a mão de Deus agindo em suas vidas. Eles passavam horas lendo a Bíblia juntos, agradecendo, e muitas vezes eram encontrados orando no quarto, não mais por cura, mas por gratidão. Sua casa se tornou um lugar de bênção, onde outros casais iam buscar conselho e encorajamento. Eles não falavam de si mesmos, mas sempre apontavam para Jesus, dizendo: "Se Deus fez por nós, pode fazer por vocês também. Só não desistam de clamar." E assim, o que começou como uma dor escondida, uma luta silenciosa, tornou-se um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. A irmã Maria das Dores aprenderá que mesmo quando o sofrimento parece não ter fim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e que às vezes as maiores bênçãos vêm depois das noites mais escuras. Ela não tinha mais vergonha de sua história, porque agora era uma história de vitória. Uma vitória que não era sua, mas do Deus que ouve, que sara, que restaura. E isso, para ela, era mais do que suficiente.